O Jacarezinho fica na beirada da Suburbana, uma das maiores avenidas do Rio de Janeiro, onde existem mais de 800 favelas. Nesses bairros vivem 20% da população do município, o que representa cerca de 2 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, se as favelas do Rio fossem uma cidade, ela seria a 7ª maior do país. Te voy a hacer una pregunta y me gustaría que te detuvieras unos segundos para pensar. O que vem imediatamente à sua cabeça quando você pensa na palavra favela? Las favelas son territorios de imaginación de otras posibilidades para la ciudad. A pesar de la negligencia del Estado y la presencia ostentiva de las Fuerzas Armadas, civiles y militares, los habitantes de las favelas siempre han ido organizando nuevas arquitecturas, políticas, tecnologías, modos de vida e de convivência. E no Jacarezinho não é diferente. Esse é o Ningún Lune Sem Pensar, um espaço de debate organizado no programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC-Paraná. Nessa temporada, a gente conversa com ativistas latino-americanos que trabalham com dados para transformar as cidades e seus territórios em lugares mais justos. Eu sou Gilberto. Eu sou Fernanda e este é o primeiro episódio do Jaca para o Mundo. O Jacarezinho é uma favela que sempre teve uma cena cultural muito pulsante, principalmente ali dentro do funk, né? Foi a primeira favela, na época que começaram a sair os beats com o nome das comunidades, a ter um beat com o nome da própria favela, que era o baile do Jaca, que ficava tocando e todo mundo repetia. Logo depois, isso se espalhou para o Rio de Janeiro inteiro. Esse é o Bruno Souza, e ele tá falando do beat do fundo dessa música aqui, Jacarezinho tem instituições como a Jacaré Facilitador, que é a antiga Jacaré Moda, do Júlio, que já levou diversos modelos para desfilar ao redor do mundo, em eventos globais de moda. É o criador do corte do Jaca, é a única favela do Rio de Janeiro que tem um corte de cabelo próprio, com o nome da própria comunidade. Isso é uma coisa muito, muito, muito massa. O corte do Jaca, portando essas grifes, menor, sou tralha, ela sabe. Crocodilo no boné e na camisa. O Bruno tem 24 anos e é um dos fundadores do Lab Jaca, uma organização com sede no Jacarezinho. Ele tem esse sotaque carregado, mas faz parte dos 8% da população sudestina que migrou do Nordeste do Brasil em busca de melhores condições de vida, entre muitas outras coisas. Eu nasci no interior da Bahia, numa cidade chamada Jaguaquara, que era a cidade vizinha que eu cresci, que é uma outra cidade chamada Itiruçu, que tem um pouco de mais de 10 mil habitantes, lá no interior da Bahia, no sudeste da Bahia. Ele se mudou para o Rio quando tinha 12 anos, 2 anos depois da sua mãe também ter migrado. Ela é empregada doméstica, se mudou aqui para o Rio de Janeiro buscando emprego. Eu me mudei 2 anos depois, né? O Bruno viveu em várias favelas diferentes antes de se mudar para o Jacarezinho, com 16 anos. Ali ele se fez cria, ativista e fundador de um laboratório de dados, comunicação e políticas públicas. Acho que o Rio de Janeiro traz um pouco dessa síndrome de Estocolmo pra gente. A gente apanha da cidade todo dia, mas adora esse espaço. Eu sou favelado, com muito orgulho de falar isso. O ativismo do Bruno começou na universidade. Comecei fazendo ciências sociais, logo depois mudei para comunicação social. E nesse meio tempo encontrei o Datalab, que foi um divisor de águas na minha vida também. O Datalab também é um laboratório de dados que fica noutra favela do Rio, o Complexo da Maré, e que surgiu em 2016, 5 anos antes do Lab Jaca. Faz uma busca aí para saber mais sobre o Datalab. Vai te ajudar a dar mais contexto para o debate sobre dados, narrativas, territórios. Bom, depois de fazer um curso de jornalismo de dados durante 1 ano, o Bruno conseguiu um estágio no The Intercept Brasil, que você deve conhecer. Ali ele juntou o que aprendeu na favela com o que os jornalistas mais cascudos de outras cidades e perspectivas tinham para ensinar. Ele ainda trabalhou no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o CESEC. 1 ano depois, nasceu o Lab Jaca. Em 2019,
Eu, junto com o Thiago, que é um dos fundadores do Lab, o Vinícius também, a gente tinha um desejo de fazer uma agência de comunicação ali no Jacarezinho, né? Bruno habla aquí de Tiago, Vinicius, Mari Caldino y Mari de Paula, un grupo de jóvenes amigos que acompañaban a organizaciones, proyectos y colectivos que iban creciendo en otras favelas más grandes y conocidas, como Rocinha, Alemão, Maré y Cidade de Deus. E o Jacarezinho estava totalmente para trás nessa corrida. A gente queria fazer essa agência de comunicação, mas por diversos contextos a gente não conseguiu, né? Emprego, falta de tempo, agendas não batiam, e a gente acabou adiando esse sonho. 2020 chegou a pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa, a gente não estava esperando por aquilo. Durante la pandemia, muchas organizaciones dentro de las favelas se movilizaron para recolectar y distribuir alimentos y artículos de higiene. En la localidad de Jacarezinho, Bruno, sus amigos, instituciones locales y unidades de salud se unieron en una campaña de asistencia y comunicación llamada Jaca contra o Corona. E foi durante a pandemia que esses jovens resolveram se unir e trabalhar juntos pela comunidade. Eles perceberam que as informações sobre como combater o coronavírus não faziam sentido para muitos moradores daqui que não tinham sequer acesso à água para lavar as mãos. E decidiram que não dava mais para ficar parado. Era hora do Jacarezinho entrar em ação. Foi aí que eles perceberam que havia uma demanda por dados que não existiam. A gente construiu um formulário simples para mapear os casos suspeitos de Covid ali na favela do Jacarezinho, né? Na época a gente só tinha como realmente mapear os casos suspeitos, não existia essa testagem em massa, então não tinha como a gente fazer essa comprovação de que os casos eram casos confirmados de Covid. Mas a gente percebeu uma discrepância muito grande entre os dados que estavam sendo divulgados pelo Estado e os dados em que a gente estava coletando ali sobre a favela do Jacarezinho, né? Enquanto a gente observava mais de uma centena de casos suspeitos de Covid, o Estado dava conta de menos de uma dezena. No solo los activistas y líderes de Jacarezinho llegaron a esa conclusión, por lo que se unieron a una red de 20 colectivos, organizaciones e iniciativas comprometidas con la prevención y documentación durante la pandemia. En julio de 2020, ellos lanzaron un mapeo más amplio llamado Panel Unificador COVID-19 en Favelas, como respuesta al subregistro de datos sobre COVID en comunidades de la região metropolitana de Rio. Aí já não tinha mais volta. Cara, vamos começar a produzir dados sobre o Jacarezinho, vamos começar a produzir dados sobre a nossa realidade. O LabJaca é um laboratório de dados e narrativas localizado na favela de Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, e que atua nas áreas de comunicação, produção de dados e informação. Nós decidimos começar no meio da pandemia do Covid-19, a maior crise sanitária enfrentada pela nossa geração, pois sabemos que os dados oficiais sobre as favelas não condizem com a realidade. Nós, como jovens que atuam em territórios favelados do Rio de Janeiro, nos comprometemos a produzir dados e contar histórias em que a nossa existência não fique à margem. Jovens negros, potentes, atuantes, nós somos a cara do LabJaca. Nos reunimos em uma área comum para os membros desse time, a favela do Jacarezinho, localizada no Rio de Janeiro. Uma favela com estimativa de mais de 37 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE de 2010, e um dos piores índices de expectativa de vida no município do Rio de Janeiro. A favela do Jacarezinho tem um quadro alarmante com relação ao problema sanitário. É a favela que possui o maior índice de tuberculose, segundo a Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. Além disso, o Jacarezinho está em uma área de conflito entre o poder paralelo e o poder instituído. A favela fica diante da cidade da polícia, centro de inteligência da Polícia Civil, que demarca instabilidade constante no território, com operações policiais extremamente violentas e que estão estampadas nas fachadas com tiros de fuzil. Foi menos de um ano depois do começo da pandemia e já com a marca do LabJaca nas ruas da comunidade, que a polícia do Rio de Janeiro executou 28 pessoas na operação policial mais letal da história do estado. O Rio de Janeiro registrou hoje um saldo de 25 mortos em uma única operação na comunidade de Jacarezinho, na zona norte da cidade. Os policiais haviam ido ao local cumprir mandados de prisão de suspeitos de aliciar menores para o tráfico e foram recebidos a tiros. Além dos mortos, 4 pessoas ficaram feridas, 2 delas dentro de um vagão do metrô. A ação é uma das mais letais da história do Rio de Janeiro. Acho que o primeiro caso em que a gente conseguiu, de fato, não adotar uma política pública para a comunidade, mas ter um diálogo e uma ajuda a partir dos governantes, foi logo no pós-chacina do Jacarezinho, né?
onde a gente mapeou os jovens que foram afetados psicologicamente pela chacina, e a partir disso a gente fez uma parceria com a Secretaria de Juventude do Rio, onde a gente, além de levantar as informações sobre esses jovens que tinham sido impactados diretamente, né, pela chacina, a gente conseguiu fazer uma assistência de distribuir celulares e fazer um levantamento também de uma rede de apoio de psicólogos que se voluntariaram para fazer o atendimento desses jovens. Então, acho que esse foi o primeiro impacto direto que a gente conseguiu ter a partir dos dados que a gente colheu aí dentro da favela. Além desses dados e do apoio aos jovens do Jacarezinho, o LabJaca produziu um material que fez muita gente de fora da favela compreender melhor a dimensão dos gastos de uma operação policial a partir de dados públicos. Foram cerca de 250 policiais, mais de 6 horas de operação, caveirão aéreo, caveirão terrestre, corpos pelos becos e sangue, muito sangue. Um verdadeiro cenário de guerra. E sabe qual foi o resultado? 28 mortes. Como numa tentativa de desmobilizar a sociedade diante dos abusos cometidos na Operação Except, a resposta da Polícia Civil foi impor um sigilo de 5 anos nas operações policiais no estado, deixando claro que as polícias fluminenses não estão interessadas em apurar os fatos. Para puxar o fundamento, trouxemos alguns custos de operações em comparação com políticas sociais que poderiam gerar impacto positivo para a favela, o que é muito diferente do que uma incursão policial se propõe a fazer, né? Invadindo comércios e casas de moradores e deixando terror e tensão por toda parte. Mas então, você tá ligado qual é o custo de um fuzil? E o de um caveirão? E o custo de um helicóptero? Ou de um colete, por exemplo? Você não tá ligado, né? Então saiba que um fuzil custa por baixo 5K. Isso mesmo, 5 mil reais. Com a grana de um fuzil, dá para bancar um aluno da rede pública por 1 ano, incluindo materiais e alimentação. Você tá ligado no helicóptero, mais conhecido como caveirão voador? Só o seguro desse brinquedinho custa 3 milhões e 300 mil reais, e o seu custo é estimado em 22 milhões de reais. Comparando com o auxílio emergencial de R$ 250, seriam 88 mil auxílios. Daria para distribuir auxílio para as favelas de Jacarezinho e Manguinhos quase que na totalidade. E o colete? A polícia comprou cerca de 2.000 unidades nessa última licitação, com um custo de 18 milhões de reais. Isso aí dá em torno de 120 mil cestas básicas no valor de R$ 150. A nossa campanha do Jaca contra o Corona distribuiu 3.500 cestas. Você pegou a visão da diferença? O pessoal do Lab ainda convidou 30 grafiteiras e grafiteiros para colorir os muros e paredes marcados pelo confronto. O grafitaço mobilizou crianças e famílias da região e trouxe um pouco mais de vida para o que parecia devastado. Só a narrativa, só mostrar a dor do morador da favela não era o suficiente para que a gente conseguisse mudar o cenário, para que a gente conseguisse ter transformações de fato nesses espaços. Mas a partir do momento em que a gente faz esse confronto com dados, com números consolidados, com informações que são difíceis de ser confrontadas, né? A gente está não só mostrando a dor do morador de favela, a gente está mostrando de onde vem, o porquê aquilo existe e como é possível mudar esse cenário, né? Então, quando a gente trabalha essa produção de dados dentro das favelas, nosso objetivo final é que políticas públicas sejam pautadas a partir disso. Es cierto que las políticas urbanas son formuladas a partir de datos, pero también desde la movilización de las personas, desde su deseo de transformación, ya que no es un deseo solo de urbanistas. La ciudad proyectada por la técnica muchas veces no es capaz de responder a los problemas cotidianos del día a día. La lucha por los derechos y los datos confluyen en las movilizaciones de aquellos que también están ahí, en la vivencia de sus propios territorios. Sempre foi o nosso objetivo, mas também que o morador dessa favela ele se empodere, que ele... A gente até brinca com um termo, né? Um termo bélico, porque essas favelas são dominadas por facções e tem todo esse confronto com a polícia. Então, nosso objetivo é que o morador se municie com esse tipo de informação, que ele entenda o que esses dados significam, o porquê que ele está nessa situação, para que ele mesmo dispute a cidade de uma forma diferente, que ele tenha um posicionamento diferente nessas discussões, não só nas mesas de tomada de decisão, mas em todos os espaços, né? Que ele faça dessa produção de dados e de conhecimento que a gente faz
uma política, um discurso político para que ele adote isso no dia a dia, né? Então, acho que esse é um dos principais objetivos que a gente tem enquanto essa produção de dados, dessa importância, é municiar esse morador de conhecimento para que ele dispute a cidade. Para nosotros, la participación social es la clave para construir nuestras ciudades. Y para eso es necesario romper con la lógica de exclusión que nos trajo hasta aquí. Y esto solo será posible a partir de las críticas y propuestas de personas como Bruno, que circula y vive los diferentes espacios de las ciudades. Quase 2 anos depois da chacina e quase 3 de Labjaca, o Bruno não mede empolgação para pensar no futuro. A gente sempre teve uma ambição de pautar favelas e periferias no geral, no nível nacional, né? Sempre foi essa nossa ambição, ter uma metodologia replicável, tanto na área de pesquisa quanto na área de comunicação, para que a gente conseguisse fazer com que outros labs surgissem. E uma ambição de sul global, né? A gente acabava falando muito América Latina, mas eu acho que isso acabava restringindo muito e afastando países africanos que têm uma semelhança muito parecida, principalmente em questões de risco sanitário, de questões de guerras urbanas, enfim. Em 2023, o Labjaca vai receber seu maior apoio financeiro para ficar de olho na implementação de um projeto do governo do estado do Rio chamado Cidade Integrada, que prevê a instalação de câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, vigilância ostensiva e recebe várias críticas, principalmente por não ter ouvido as comunidades na proposição das suas várias ações. O Ministério Público do Rio deu prazo de 15 dias para o governo do estado explicar possíveis irregularidades no programa Cidade Integrada. Lançado em janeiro do ano passado, o projeto tem por objetivo retomar regiões controladas pelo tráfico e pela milícia. O Labjaca faz parte de um coletivo de organizações chamado Observatório Cidade Integrada, que se propõe a produzir dados sobre violações de direitos humanos e trazer a visão de moradores sobre o programa na favela do Jacarezinho. O Cidade Integrada foi lançado cheio de promessas de ações culturais e sociais. Mas depois de mais de 1 ano na favela, tudo parece estar reduzido a operações ostensivas da polícia. Para você ter uma ideia, 62% da população da favela reprova o projeto e quer que a iniciativa acabe. É que depois dessa trabalheira, o Bruno quer fazer outras coisas da vida, né? Eu estou criando isso aqui para que daqui a alguns anos um outro Bruno venha, assuma o meu lugar e continue tocando isso aqui, porque é isso, eu já vou estar com outra cabeça, uma cabeça mais velha, esse jovem já vai saber de quais são os problemas muito mais do que eu, então esse sempre foi o meu desejo, criar essa instituição, deixar ela consolidada para que outras pessoas do território também assumam ela e continuem esse nosso trabalho, né? É isso, Bruno. Fé na juventude, no que aprendemos antes e nos que vem depois. Olha, você que está ouvindo a gente pode encontrar mais informações sobre o Labjaca nas redes sociais, mas também no Wikifavelas, um sistema wiki criado para veiculação, preservação e produção de informações sobre as periferias e favelas do Brasil. É uma quantidade imensa de dados e histórias sobre as favelas brasileiras para a gente entender melhor as riquezas, potências e os problemas desses territórios. Este podcast es el resultado de una serie de debates que tienen lugar periódicamente en el Grupo de Investigación Yararaca, un laboratorio de tecnopolíticas urbanas. Para mayor información, visita nuestra página web yararacalab.org. Los créditos están en la descripción del episodio. Un beso y hasta el próximo lunes.